Fala galera do nono ano, sextou e nós aqui de novo vamos falar um pouquinho, continuar um pouquinho sobre a tabela periódica, né? Depois vocês já viram o vídeo sobre a tabela periódica, no qual a menina explica todos os passos, tirando da tela, né? Vocês já estão fazendo o trabalho para mim, encontrando cada elemento químico na tabela periódica. Então vamos continuar um pouquinho para a gente começar a entender essa questão dos elementos, né? Então vamos lá? Lápis e papel, pega o livro de vocês, acompanhem com a Proleila aqui no livro digital. Ah, Proleila aqui novamente, tudo bem? Então vamos lá. Essa aqui é a tabela que vocês já viram várias vezes, né? E os grupos dos elementos da tabela periódica. Na tabela, os elementos estão próximos uns dos outros por terem propriedades semelhantes. Vejam algumas formas de agrupar os elementos com base em suas características comuns. De acordo com as propriedades de materiais que formam os elementos químicos da tabela periódica, podem ser divididos em metais e não metais. Pro, quem são esses caras? Então vamos lá. Os metais são as substâncias simples que apresentam boa condutividade elétrica e térmica. São sólidos e a 25 graus Celsius, 1 atm, com exceção do mercúrio, podem ser moldados ou transformados em lâminas ou fios. Então, esses aqui são os metais, né? E os elementos químicos não metálicos formam substâncias simples, que de maneira geral não conduzem bem nem calor e nem eletricidade. A tabela periódica da página que a gente acabou de ver, dessa página acima aqui, ela possui um esquema de cores relacionados com os aspectos metálicos e seus elementos. Os elementos metálicos são aqueles que aparecem nos quadrantes brancos e os não metálicos nos quadros verdes. Apesar de existir um número maior de elementos químicos com aspectos metálicos, há uma quantidade maior de não metálicos na natureza, seja em massa ou em volume. Lembra conteúdo de massa, volume, que a gente viu a diferença entre densidade, massa e volume? Então, vamos lá. Os elementos de algumas linhas e colunas da tabela apresentam características comuns e recebem nomes especiais. Como assim, Pro? Os elementos da primeira coluna formam os cátions de carga 1 mais. Lembra que eu comentei com vocês que existem os íons, né? E o íon, quando ele tem carga mais positiva, então ele se torna um cátion. Com exceção do hidrogênio, são chamados de metais alcalinos. Então, quando eu tenho um elemento que ele recebe carga a mais positivo, então eles são chamados de metais alcalinos. Os metais alcalinos interagem com a água liberando gás hidrogênio, que é altamente inflamável. Os elementos da segunda coluna são chamados de metais alcalinos terrosos. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui para vocês. Ó. Primeiro são metais alcalinos e alcalinos terrosos. Ó. Metais alcalinos com exceção do hidrogênio e metais alcalinos terrosos, tá? Segunda camada. Quem são eles, Leila? Os elementos da segunda camada são os elementos alcalinos terrosos. Interagem com a água liberando gás hidrogênio e é altamente inflamável. Como os metais alcalinos, eles interagem com água liberando gás hidrogênio, mas enquanto os metais alcalinos fazem isso com a água explosivamente, os terrosos mas fazem lentamente, tá? Então, os alcalinos, eles interagem mais rápido com a água, se tornando inflamável. Já os outros alcalinos terrosos, eles fazem isso mais, só que lentamente. Embora esteja na mesma coluna, os metais alcalinos, o hidrogênio não é um metal e apresenta propriedades totalmente diferentes, tá? Ele vai ser ali o perdido da família, sabe aquela a ovelha negra? Tá no lugar errado na hora errada, tá? Só tá ali na posição porque começa com um, mas ele não é um metal, ok? Os elementos do bloco central da tabela periódica são os metais de transição. Quem são esses, Pro? Todos os metais de transição, com exceção do mercúrio, que é líquido, são bastante duros e sólidos nas temperaturas comumente encontradas em ambiente, tá? Então a gente está vendo essas diferencinhas aí.
Lembra quando a gente estudou estado sólido, líquido e gasoso, que todo mundo vem cá, ai, de novo isso, sólido, líquido e gasoso? Isso mesmo, porque os metais, eles são encontrados assim, tá? Da temperatura que eles são encontrados no ambiente, eles são, no caso, sólido. Dá para derreter? Dá para transformar em líquido? A gente vai transformando sólido, líquido em sólido, sólido em líquido, tá? Os metais de transição são relativamente estáveis no ar. Alguns, como ferro, oxidam lentamente. E nós geralmente conhecemos isso como que a gente chama de ferrugem. Quando a gente deixa, ó, o ferro, ele oxida, né? Aparecendo quem? A ferrugem no metal. Opa, não foi. Aqui. Outros, como a platina, são valorizados pela sua extrema resistência à corrosão. Então a gente tem essa também, né? O ferro ele oxida mais rápido e ele forma ferrugem. E aí eu tenho aqui mostrando para vocês, ó, os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Ficam aqui, ó. Esquerda representando a tabela periódica, estão destacados os verdes escuros metais alcalinos e alcalinos terrosos. O número deles estão apresentando são os números atômicos de cada um, tá? É aquele número que a gente viu lá em cima, número atômico aqui, ó, número atômico, 1, tá? Então, essas duas coluninhas aqui é o que a gente está vendo aqui embaixo. Metais de transição são todos esses aqui, ó. Tá na dúvida? Quem são os metais de transição? Metais de transição são aqueles que são bastante duros e sólidos e são encontrados em temperatura ambiente menos o mercúrio. Volta. Aqui. Halogênio e gases nobres. Os elementos da 17ª penúltima coluna são chamados halogênios. Todos eles são substâncias que interagem com outros elementos facilmente. O gás flúor é bastante corrosivo. O gás cloro foi usado como gás venenoso na Primeira Guerra Mundial. Olha que triste, hein, galera? Já se usava a química para fazer aí o mal para as pessoas. Mas na forma de compostos presente em pasta de dentes, fluoreto de sódio, e no sal de cozinha, cloreto de sódio. Por exemplo, os halogênios são totalmente seguros para uso doméstico, né? Que é bem aquela coisa assim, ah, não posso com aqui o ácido. Não tem coisas que são utilizadas assim no nosso dia a dia, tá bom? Depende da concentração, depende como ele vai estar disposto. Na última coluna estão os gases nobres, com exceção do elemento 118, que é um sólido. Eles quase nunca formam compostos uns com outros elementos, por serem inertes, né? Em química significa que é algo que dificilmente reage com outros materiais ou elementos químicos, tá? Então, na última coluna estão os gases nobres. Quem são os nobres? São aqueles metidos que não interagem com ninguém ali, tá? São inertes, são frequentemente usados para proteger os elementos que passam por transformações químicas facilmente. Se um material estiver envolvido com gás nobre, dificilmente ele se transformará. Então, é aquele cara que não muda de jeito nenhum. Por exemplo, ao comprar sódio em um elemento que reage com ar, e um fornecedor químico, ele virá num recipiente selado e preenchido com gás argônio. Por quê? Porque ele não vai reagir, tá? São aquelas pessoas mais calmas. Lantemídeos e actínios. Actinídeos. Esses dois grupos são conhecidos coletivamente como terras raras, apesar de alguns deles não serem raros. Todos os actinídeos são radioativos, ou seja, emitem espontaneamente uma forma de energia, como urânio, plutônio, são os mais famosos. Nós vimos também em sala de aula que muitos deles têm os nomes para que acabam, como eu vou dizer, homenageando, né? Tem o Rutherfórdio, tem homenagem ao Einstein, tem homenagem aos planetas, tá? E aqui eu vou deixar um de olho no tema para vocês. Os símbolos de alguns elementos químicos representam sinais de seus nomes em latim e grego. Consulte na tabela e indique o nome dos elementos. Quem é o F? Quem é o AG? O HG, o K e o sódio. Facinho esse aí, hein? Vou deixar para vocês esse como lição, tá bom? E na próxima quinta-feira a gente volta
a fazer mais uma aulinha. Aqui eu estou fazendo meio que uma leitura dinâmica do nosso livro, vocês podem ler novamente, podem tentar entender melhor. Vou estar disponível para vocês no fórum, quando vocês tiverem dúvida pode entrar, chamar, perguntar. Vou colocar também, além dessa aula, mais videozinhos para vocês entenderem esse conteúdo, combinado? Qualquer coisa é só me chamar, tá bom, gente? Vamos continuar nossa aula na próxima quinta-feira e até lá. Muito obrigada.